A graça e a paz, amados, estamos de volta aqui mais uma quarta-feira, nosso podcast Missão 12. Mas antes, esqueci semana passada, mas essa não. Se inscreva aí, curta, nos ajude a fazer o canal crescer, a palavra atingir mais pessoas. O programa dessa noite está extraordinário. Vamos falar sobre o juízo final, arrebatamento da igreja, profecias. Então tem muita coisa. Estou com um convidado aqui que é especialista, um cara ó, top. Não vou apresentar, vou deixar que ele se apresente. Vou dar as honras. Fique com a gente aí. Vamos lá? E meu convidado de hoje aqui, eu vou deixar que ele se apresente, não vou apresentar. Fale o que o senhor quiser, fique à vontade. A bola está contigo. Amém, meu pastor. Amém, meu amigo. Meu nome é pastor Raimundo Carneiro. Sou pastor presidente da Igreja Batista Missão Evangelística. Estou aí neste ramo aí, nessa luta aí do ensino sobre a escatologia há aproximadamente 35 anos de estudo, tenho 40 anos já de ministério, estamos aí vivendo este momento importante, mais uma vez aqui nesse podcast, que será bastante interessante. Eu espero que Jesus fale profundamente ao seu coração e traga aquele sentimento de expectativa pelas coisas do céu. Amém? Que Deus abençoe a todos neste momento. Glória a Deus, amém. Vou até apertar a mão do senhor aqui. Amém. Quando eu recebo alguém, pessoal, falando para a equipe aqui, fala que tem 40 anos de ministério, eu me sinto um menino. Glória a Deus, eu tenho muita lenha para queimar. Aí eu não sou velho, não. Eu Começou novo, cedo. Eu comecei cedo. É isso aí. É isso aí. Brincadeiras à parte. Esse é um assunto muito sério que levanta muitas polêmicas, né, pastor? Com certeza. E eu vou começar jogando uma bolazinha aí meio que com fogo para o Senhor bater. A igreja tem um tempo, há uma era para a igreja, ela tem um tempo determinado, um tempo, já começou, mas tem um tempo para terminar. A igreja vai realmente ser arrebatada, porque há quem não acredite, né? Bem, até o livro de Eclesiastes, capítulo 3, nosso irmão Salomão, ele vai dizer que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol, né? Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, de tirar o que se plantou. E Deus trabalha dentro de uma dispensação de tempo. Se você observar, Deus tem uma agenda. A agenda de Deus é a sua palavra. Maravilha. Tudo está escrito aqui. Aqui está escrito. O que é uma agenda? Uma agenda é uma anotação que você faz daquilo que você pretende fazer, daquilo que você está fazendo, ou também daquilo que você já fez, para ficar registrado. A palavra de Deus é a agenda de Deus. Aqui está escrito o que Deus já fez, o que Deus está fazendo em nossos dias e aquilo que Ele vai continuar fazendo no futuro. Então é tudo debaixo de uma agenda. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E uma coisa muito interessante é que diante desse tempo determinado, o tempo de Deus, ele se iguala em muitos momentos desta etapa da sua agenda. Por exemplo, nós tivemos o tempo do dilúvio, a era pré-diluviana, a partir do momento em que Adão e Eva expulsos do paraíso, eles vêm para a terra, a única que é amaldiçoada diante da palavra de Deus. Então, o tempo do dilúvio é de aproximadamente 2000 anos. Vai passando aí, muitos teólogos, muitos estudiosos veem que chegamos a aproximadamente 1654 anos, que foi o tempo do dilúvio, aproximadamente 2000 anos. Então, dilúvio, pré-diluviano, 2000 anos. Então, Deus entra em uma nova etapa. Vem o dilúvio, Deus muda toda a história da humanidade e nós vamos até Moisés. De Noé até Moisés, nós temos, olha só, mais 2000 anos. E dentro desse espaço, esse espaço de tempo é chamado a Era da Consciência. O que é a Era da Consciência? A Era da Consciência é a era em que Deus julgava as pessoas pela consciência. Não existia uma lei determinando o que era o pecado. É a mesma coisa de hoje em dia. Você pode ir em uma tribo indígena, virgem, que não teve nenhum acesso ainda com
nenhum contato com a sociedade, com a cultura, mas aquele índio lá sabe que pegar a mulher do outro índio está errado. Tem a revelação aí no coração Não dele, é? a revelação geral. Então, isso é chamado da consciência. Muito bom. Né? A consciência, ela está na nossa corrente sanguínea, ela está no nosso... Já nascemos com ela, né, pastor? Nascemos com ela. Então, é a era da consciência. Então, passamos 2000 anos, né? O julgamento era feito pela consciência do homem. Aquilo que ele sabe que está errado, e ele também sabe que está certo. Tem um sininho dentro da gente que toca. Alerta ali, né? Alerta, está errado. Então chega em Moisés, Deus então muda a página da agenda. E quando ele muda a página da agenda, então ele dá a lei a Moisés. E o que é a lei? A lei nada mais é do que o espelho do pecado. A gente passa a conhecer o pecado literalmente, né, dentro de todos os seus conceitos e preceitos, através da lei, né? É o ministério da condenação, né, que está ali diante de Moisés. Então, passa-se mais 2000 anos de Moisés até Jesus. Quando nós chegamos em Jesus, então nós saímos da era da lei, já passamos pela era da consciência, estamos na era da lei em Jesus, saímos da era da lei para entrar na era da graça. Ali na era da graça nasce a igreja. Maravilha. Né? A igreja é algo muito interessante. Aí você me faz essa pergunta assim, né? A igreja tem um tempo determinado, tem um prazo de validade? Sim, tem. E a igreja é um fator preponderante na palavra de Deus. Nós vemos nessa exposição, né, pastor, que Deus não joga dados, nada é por acaso, muito organizado, muito, né? Tudo muito organizado. Isso, perfeito. Espetacular. Perfeito, pastor, espetacular. perfeito. Aí o que é que acontece? A igreja está no coração de Deus. Quando? Antes da fundação do mundo, antes de tudo existisse. Mas olha só, de todos os planos de Deus, Ele mostrou, Ele apresentou, mas a igreja não. A igreja, ele ficou em silêncio. O apóstolo Paulo chega a dizer que a igreja era o mistério de Deus que nos foi revelado. É verdade. Ele não apresentou a igreja a nenhum anjo, ele não apresentou a igreja a Jesus, ele não apresentou a igreja a nenhum profeta do Antigo Testamento, nenhum profeta do Antigo Testamento falou sobre a igreja. Verdade. A primeira vez que a igreja é anunciada é lá em Filipos da Galileia, quando Jesus olha para Pedro e vai dizer: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ali o Senhor traz a primeira revelação da igreja. Jesus sobe na cruz do Calvário, né? Mas antes ele olha para o templo e diz assim: ó, tá vendo isso aí, ó, né? Mas não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, mas em 3 dias eu edificarei a minha igreja. O único que se tocou no momento foi João, porque João disse assim: ele está falando do próprio corpo dele, né? Então, na cruz do Calvário, Jesus então anuncia a igreja. Mas quando a igreja nasce? A igreja nasce lá no derramamento do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Muito bom. Né? Então, Jesus, daqui a pouco eu vou falar sobre o cumprimento das festas, né? Mas lá, Jesus ficou 40 dias aguardando a festa do Pentecostes, né? Para que a igreja nascesse naquele momento. Então, ali é derramado poder sobre a igreja. A igreja ali nasce. Ali, maravilha. Ali a igreja nasce. Então, a igreja é revelada em Filipos da Galileia, é apresentada na cruz do Calvário e nasce no dia do Pentecoste. Só que vamos voltando, 2000 anos era pré-diluviana, 2000 anos era da consciência, 2000 anos, né, a era da lei, e já estamos a 2000 anos da era da igreja.
a cada 2000 anos, Profundo, Deus viu, pastor? muda a folha. Maravilha. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é mais exata do que a matemática. Com certeza. Muito mais exata. Então, o que é que nós estamos aguardando? Qual é a principal esperança da igreja nesses últimos dias? Né? É esta era da igreja terminar, porque ele não criou a igreja para ficar para sempre na terra. A igreja não foi criada para ficar aqui. Vai chegar o dia que o culto, oração, leitura da palavra, tudo isso não vai fazer absolutamente sentido mais nenhum. Verdade. Porque a igreja não vai mais estar aqui. A igreja, ela tem um propósito. O propósito da igreja é ser a noiva de Cristo, para reinar com Ele, para voltar com Ele para este mundo, para reinar sobre um terceiro período profético, que é o milênio de Cristo, para reinar, para governar e dominar o mundo. Então, a igreja, ela tem um tempo de validade, e este tempo de validade, pode ter certeza, eu acredito que já está no... eu vou lhe dizer, eu acredito que já esgotou. Eu acho que Deus está dando aqueles últimos instantes, sabe, para que o homem possa se arrepender. Amém, né? Porque Deus vai até o limite para que o homem possa se arrepender. Tenho sonhado com esse dia. Amém, pastor. É a expectativa da igreja. A nossa expectativa é essa. A nossa expectativa não é este mundo. Jesus cortou o cordão umbilical da gente com este mundo e nos ligou a Ele. Nós estamos aguardando justamente isso aí. Maravilha. Então, a igreja, ela vai, e todas as profecias concernente ao fim da era da igreja já se cumpriu. Nós não temos mais profecias para o arrebatamento. Nós não temos mais profecias para... Ou nós estamos vivendo a profecia, ou não tem, as profecias já se cumpriram. Porque as profecias que nós temos é exatamente para a grande tribulação, que se aproxima da gente aí. Maravilha. A todo vapor. Maravilha. Gostei da explicação. Estou me sentindo mais conhecedor. O homem é bom. Agora vamos lá. Eu acho que dentro da igreja, independente de denominação, de visão teológica, eu acho que é uma unanimidade que a igreja não vai ficar, né? Acho que esse tempo de período, mas tem muitas visões diferentes. Acho que todo crente, ele já entra na igreja, uma das primeiras coisas que ele aprende é sobre isso, né? A volta de Jesus, que nós reinaremos com ele. Mas nós temos algumas visões diferentes. Não precisamos entrar em tanta explicação, mas né? O mid, o pós. Então há muito essa discussão. Aí vai vir a tribulação, a igreja passa pela tribulação, sofre com a tribulação, passa uma parte. Como é que vai ser isso? A gente vai sair mesmo dessa tribulação? Vamos ser livres desse perrengue? Vamos pegar parte do perrengue ou todo o perrengue? Fala aí. Vamos lá. Isso é importante. É muito importante. E é uma discussão já antiga, né? Sim. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: não existe nenhum versículo bíblico dizendo que a igreja vai antes, durante ou depois. Não existe. São interpretações, né? Não, são interpretações, né? Bom. São interpretações. Então eu não posso chegar aqui e dizer, não, porque o versículo bíblico de Jesus falou aqui assim. Não, nós interpretamos. Antigamente, e não é antigamente há muito tempo, eu digo assim, mais ou menos há uns 10 anos atrás, nós tínhamos no máximo 4 escolas escatológicas, né? Essas divisões são chamadas de escolas escatológicas. Nós temos os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas ou mid-tribulacionistas, vou explicar. Tribulacionista antes da grande tribulação, tribulacionista dentro da grande tribulação, pós-tribulacionista depois da grande tribulação. Com referência aqui ao arrebatamento. Arrebatamento vai ser antes, que é o pré, durante, que é o tribulacionista, ou pós, ou no final, ou no término da grande tribulação.
Mas aí hoje nós já temos 7 escolas escatológicas. Cada vez vai mais. Aí, cada dentro vez, de uma desenvolve outra, né? Surge outra dentro de outra. Né? E por causa, como a gente estava conversando antes aqui, por causa da internet. A internet, ela pulverizou o conhecimento. E quando você pulveriza o conhecimento, você perde a essência, você perde a massa, você perde o conteúdo. O conhecimento ele fica em fagulhas. E isso foi o que a internet fez. Por isso que nós temos esse desenvolvimento de tantas ideias, de tantas interpretações, que é profético. Que é profético. Verdade. É profético. Verdade. Então, agora nós temos os pré-milenistas. Nós temos os amilenistas, nós temos os pós-milenistas e, por fim, nós temos a última escola que está saindo agora, que é a universalista. Universalista, exato. Muita gente que era pré-tribulacionista, hoje passou a ser amilenista. Uns passaram a ser pré-milenista. Eu fico assim muito temeroso quando eu vejo. Complica muito a cabeça das pessoas, né, pastor? Porque que não são especialistas, acaba complicando demais, né, rapaz? Exatamente, porque assim, existem pessoas que estão na internet e que ela tem uma posição ali de formar o conhecimento nas pessoas, e pelo fato dele ser famoso, dele ser muito concorrido e tudo mais, dá mais credibilidade às palavras que ele está dizendo. Verdade, então, é muita responsabilidade agora para ele, porque se ele está dizendo alguma coisa que não é verdadeiro, né, nós vamos ter problemas, né? O único livro da Bíblia, é o único, que tem uma expressão muito dura, que Jesus diz assim: todo aquele que tirar ou colocar um tio ou uma vírgula na profecia desse livro, também lhe será tirado o nome do livro da vida. É o único profundo, livro. Né? Isso é muito sério. Muito sério. Verdade, muito sério. É muita responsabilidade, né? Às vezes, quando eu estou ministrando nas igrejas, eu digo assim, toda hora eu estou botando minha salvação à prova. Toda hora eu estou dizendo, se eu estiver falando uma besteira aqui, que o Senhor tenha misericórdia. A gente vai assim, né? Mas a palavra tem que ser anunciada. A gente precisa ter esse temor, né, pastor? Isso, precisa ter. Tem que ter temor. Né? Responsabilidade com o reino, né? Às vezes alguém assiste 3, 4 ministrações na internet e ele já sabe, acredita que já tem... E toma como uma verdade absoluta aquilo ali, né, pastor? E se toma como se tivesse todo o conhecimento, né? Adquiriu todo o conhecimento. Verdade. E não é assim. Eu tenho 35 anos estudando escatologia, né? Me formei pela Faculdade de Teologia do Estado de São Paulo. Foram 5 anos de muito estudo. Eu tenho 7 pós-graduações. 2 pós-graduações que eu fiz. Foi uma pós-graduação de gestão ambiental e uma outra de auditoria ambiental. Só aí foram 4 anos sentado em um banco de uma faculdade para entender. Eu fiz essas pós no intuito de entender as 7 trombetas do livro do Apocalipse. Porque as 7 trombetas do livro do Apocalipse, todas elas estão relacionadas com o meio ambiente. Todas elas estão relacionadas... grande parte da vida ao estudo mesmo da escatologia. Ao estudo da escatologia. E foi o que o senhor falou, às vezes a pessoa vai ali, vê 2, 3 ministrações e vem como especialista, né? E as pessoas, pelo fato de ser um influencer, né? Como se chama hoje, a pessoa abraça aquilo, não, o cara conhece, mas a vida, o cara não dedicou a vida para estudar aquilo ali, aprendendo, reaprendendo, questionando coisas, né, pastor? Exato. E mesmo assim, eu ainda tenho dúvida em muita coisa. É verdade. E mesmo estudando tanto, eu ainda não me atrevo a querer ensinar determinadas situações na palavra de Deus que não me foi revelado.
isso né? aí. Porque a palavra de Deus vem para nós também por revelação. Se não foi revelado, se foi escondido para mim, Verdade. então eu não posso ficar forçando uma barra, né, para poder trazer isso aí. Mas vamos voltar para o arrebatamento da igreja, né? Porque você falou se a igreja fica, se a igreja... Quero saber, o povo gosta de saber essas coisas, se a igreja vai. Sempre estão perguntando isso, né? É a primeira pergunta que eu se imagino. faz. O senhor que está sempre dando palestra, eu imagino que seja logo isso. É logo a primeira pergunta. Pastor, a igreja vai antes, vai depois. Assim, como eu falei, não existe nenhum versículo bíblico ali dando um veredito, não, a igreja... Seja unanimidade, né? Não, que a igreja vai, a Jesus fala, não tem. Nós vamos estudando e vamos percebendo, né, dentro do que? Dessa agenda de Deus, como é que Deus, ele trabalha, né, como é que ele está trabalhando, porque Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra do Senhor não muda. Ele nem muda, nem há nenhuma variação, nem sombra de variação nele. Então, a igreja, quando é que a igreja vai ser arrebatada? É antes, é durante, é depois? Eu sempre gosto de responder assim. Depende da igreja que você frequenta. Verdade. Porque Jesus sempre falou sobre duas igrejas. Ele sempre fala sobre uma igreja falsa e uma igreja verdadeira. Mas como é que ele fala? Ele diz assim, tem uma igreja falsa? Não. Ele usa, por exemplo, a parábola das 10 virgens. Né? São 10 virgens. Ali é uma representação da igreja. Elas estão esperando quem? O noivo, né? Todas elas estão vestidas de branco, todas, né, estão caminhando para o mesmo destino, mesmo lugar, né? Todas têm lamparinas, todas as lamparinas estão acesas, todas têm azeite nas lamparinas, tem azeite lá, né? Todas esperam se encontrar com o mesmo noivo e casar. A expectativa de toda, né? A expectativa é igual. É igual. O problema é que chega um determinado momento que elas dormem. Às vezes, eu já vi pregador pregando e dizendo que as nécias, só quem dormiu foi as não. Tanto as prudentes como a nécia, todas elas dormem, né? E é justamente este último sinal da igreja sobre a face da terra. Tanto nécia como prudentes dormem. Dormem por quê? Dormem por causa do esfriamento espiritual, né? Nós estamos vivendo em uma das profecias mais importantes da igreja. Qual é a profecia mais importante para a igreja antes do arrebatamento? O esfriamento espiritual. Acredito também que é esse tempo. O esfriamento espiritual. A falta de desejo pelas coisas de Deus. A falta de orar. Eu posso sempre perguntar, as pessoas não estão lendo mais Bíblia, não leem mais Bíblia. Tem uma Bíblia em casa, com o Salmo 91 Salmo 91 aberto, no REC ali na estante, fazendo aquele momento da questão da intercessão gospel ali. Abre lá, lê um versículo onde já fiz minha parte, o Salmo, bota de volta, hoje eu já li. Pronto. Então, o que é que acontece? Nós estamos vivendo isso, né? O nível de conhecimento hoje sobre a pessoa de Jesus dentro da igreja é muito pouco. Muito pouco. E pior do que o nível ser muito pouco é a falta de interesse de saber mais. Pronto. Porque uma coisa era no passado, quando a literatura era muito cara, né? E não tinha acesso à internet e tudo. E hoje o acesso é muito fácil para você baixar um livro. Você compra um livro que a gente paga hoje. Eu prefiro o livro físico mesmo, sou apaixonado por livros.
Mas um livro físico que você paga hoje R$ 150, você compra ele online por 15, né? E a falta do interesse é horripilante, é assustador. É assustador. Assustador. E outra coisa, as mensagens hoje não se fala mais de Jesus. Se fala de muitas coisas, mas falar de Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Tem pregações que a única parte que fala de Jesus que fala assim, em nome de Jesus. É nome de Jesus, pronto. Só esse nome de Jesus, mas o centro da mensagem não temos não mais. leva a gente a Jesus. Não tem mais. Então a noiva começa a esfriar, começa a dormir, começa a cansar, né? Começa a cansar. Por quê? Porque nós temos... hoje as pessoas, elas não têm mais aquele ânimo de sair de casa, de ir à igreja, né? De ir a um culto de oração. As pessoas muitas das vezes ficam buscando quem vai pregar para saber se ela vai na igreja. É isso mesmo, pastor. Quem é que vai pregar? Eu venho de uma época interessante, eu vou repetir, eu não sou velho, é porque eu comecei novo, eu comecei muito novo, mas nós dois aqui, eu vou lhe dizer uma coisa linda aqui, nós dois nós viemos de uma era sem internet. Sem internet. Nós não tivemos internet. Nós sabemos o que é um mundo sem internet. Eu já falei isso para os jovens aqui, que a gente conseguiu pegar essa transição, né, e manter a cabeça no lugar, mas o mundo era muito diferente. Muito diferente. Não tinha nada disso. Não, entendeu? Disso. Mas é como o Daniel fala, o conhecimento ia se multiplicar, né? E conhecimento não é sabedoria. Não, é muito diferente. Então, uma das principais características para o arrebatamento da igreja, um dos principais sinais, porque temos 3 sinais importantes no mundo para o arrebatamento. Isso é interessante. 3 sinais importantes, sobre 3 pessoas importantes e diferentes que Deus tem sobre a face da terra. Figuras chaves aí. Figuras chaves. Quem são essas pessoas? Deus tem planos, profecias, né, e tempos determinados para 3 grupos de pessoas sobre a face da terra. O primeiro grupo é os gentios. Quem são os gentios? Nós um dia fomos gentios. Gentios são todos aqueles que nem fazem parte da igreja, nem são judeus. Então, são chamados as nações. Você, dentro deste grupo, você tem 2 nações. Você tem as nações bode e você tem a nação cordeiro, que serão julgadas justamente dentro da grande tribulação. As nações bodes são as nações que lutaram contra Israel, porque quem vive a grande tribulação vai ser Israel. Então, tem as nações cordeiro. Quem são as nações cordeiros? São as nações que foram aliadas de Israel e serão aliadas de Israel também dentro da grande tribulação. Segundo grupo de pessoas que Deus tem profecias distintas, Israel. Israel é um grupo de pessoas, é uma nação determinada por Deus, que ela até o momento está em stand-by. Por que está em stand-by? Por causa da profecia das 70 semanas de Daniel. Deus para a 79ª semana de Daniel, né, que é ali, quando a igreja nasce, quando Jesus entra montado naquele burrinho em Jerusalém, ali Deus trava o relógio das 70 semanas de Daniel. São 69 semanas decorridas, está faltando uma semana só. Então, ali Deus para. Então, Israel está em stand-by. Por que está em stand-by? Porque quando a igreja nasce, todo o conhecimento de Deus, o representante celestial na terra, no Antigo Testamento, era Israel. Se alguém quisesse saber alguma coisa sobre o verdadeiro Deus, sobre as manifestações de Deus, sobre o poder de Deus, o povo era Israel. Porém, quando a igreja nasce, Israel entra em stand-by, porque Deus para o relógio. Entendi.
Para que a missão fosse para feita. que a missão da igreja fosse cumprida. Israel ficaria esperando o cumprimento da missão finalizar para... E perfeito. Muito interessante. Pronto. Então, o que é que acontece? Nós estamos vivendo esse momento, né? O momento da igreja. Israel está em stand-by, aguardando. Ok? Por quê? Porque agora o padrão é o padrão da graça. Nós somos agora salvos pela graça mediante a fé. Exato. Ok? Então, Israel está em stand-by. Quando a igreja é retirada da terra, o relógio volta novamente a contar. Interessante, muito interessante. Agora, algo importante. Deus, você vê, né? Ele está falando uma coisa. Olha quanta coisa eu tenho que falar para a gente entender em que momento é que a igreja vai ser arrebatada. É uma pergunta que a gente tem que... Hoje eu tenho até uma pergunta interessante sobre isso. Pronto, então vamos lá. Vamos ver que ainda dá daqui para 4 da manhã, a gente sai daqui. Então vamos lá. A palavra diz que Deus, ele vê o tempo em 3 condições também, 3 formas. Qual é? Salmo 90, versículo 4, e segundo a Pedro 3, 8, vai dizer que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. Esse é o dia milenar, é o dia do milênio, é o dia que Deus enxerga como um dia, como se fosse 1000 anos. Já em Levítico, capítulo 25, verso 8, Deus chama Moisés e vai mostrar a Moisés como ele deveria realizar as festas proféticas de Israel. E vai dizer a Moisés que o tempo agora, com relação às festas proféticas, seriam de anos de semana. O que é anos de semana? Cada semana tem 7 dias e cada dia vai se contar um ano. Então, uma semana sempre tem 7 anos. Ok? A partir desse momento, todas as profecias bíblicas, inclusive as 70 semanas de Daniel, por isso que a profecia é chamada de 70 semanas, porque é para ser contada por anos de semana, cada dia um ano. Então, quantos anos se passaram dentro dessas 69 semanas? Então, se passaram 7 vezes 7, 49, né? São 7 semanas, 7 dias, seria 490 anos. A semana parou em 483 anos. Ali encerra 69 semanas. Está faltando uma semana. Quando a igreja é arrebatada, então o relógio de Deus volta a rodar. Muito interessante. Que é a última semana. Quantos anos tem uma semana? 7 anos. 7 anos. Quantos anos são a grande tribulação? 7 anos. É a última semana de Daniel. Interessante. O cumprimento da última semana de Daniel. Quem vive esta última semana de Daniel? O próprio Daniel, no capítulo 9, a partir do versículo 24, vai dizer como é que vai viver, né? Jacó é quem vive a última semana de Daniel. A última semana de Daniel está reservada para Jacó. Quem é Jacó? Israel. É quando o relógio volta a rodar, Israel entra no cenário. Aí Israel volta. Aquilo que era da igreja agora volta novamente para ser Israel. Okay? Então, para o Antigo Testamento, entra o Novo Testamento, termina o Novo Testamento com o arrebatamento da igreja, entra-se então a era de Jacó sobre a face da terra. Né? Mas Jesus disse que tem 2 igrejas. E o que seria? Explica para o povo. O que são essas 2 igrejas? Uma vai e uma fica. E uma fica.
Jesus falou eu não sei se é difícil. O joio e o trigo se encaixa nisso também. O joio e o trigo. Estarão dois na cama, um será levado. Falou muito sobre isso, será verdade. deixado. Verdade. Tem dois no campo, um será levado, outro será Lembrou deixado. até os 2 ladrões na cruz, né? Não é? Muito Um bom. foi levado, outro foi bom. deixado. A parábola das 10 virgens, 5 ficam, 5 são levados. Agora eu tenho uma pergunta para o senhor, que pode parecer básica para o senhor, mas é uma dúvida do povo. Me fala aqui. A gente vê muitos filmes foram feitos sobre arrebatamento, novelas. Sim. Como é que vai? O que a Bíblia pode nos dizer? O que o senhor pode nos dizer, à luz da Bíblia? Como vai ser isso? O povo vai sumir mesmo, igual o filme? Tá lá pilotando um avião, dirigindo um carro, sumiu, vai ser invisível. Como é? Se a gente vai ver Jesus? Como vai ser? Jóia. Fala que o povo gosta disso. É uma curiosidade grande, viu? Então, eu tô tentando. Não gagueja não, jogue duro. Eu falei que eu ia passar a bola, o senhor vai jogar. Não treme não. Não vou não. É porque eu estou tentando explicar em que momento é que, segundo a palavra, eu não estou dizendo que vai. Eu estou analisando a palavra de Deus. Fique claro, é uma análise, um estudo teológico, claro. Por exemplo, Jesus disse para a gente assim, que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. Só Ele e os anjos, né? Porque fizeram. Não, perdão. Nem Ele sabe, nem os anjos sabem, só o Pai sabe. Isso. Mas quem está falando isso? Quem está falando isso é o Jesus encarnado. Porque Jesus passou por 3 condições de glória. Certo? 3 condições de glória. Primeira condição de glória, ele era o Deus glorioso, habitava com o Pai, ele era o Verbo estava com Deus, e aí João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Agora como carne. Tá? Então, Jesus passa por todo o processo de Deus, né? Passa por tudo que tem para passar, morre na cruz, ressuscita ao 3º dia, agora ele ressuscita na 3ª parte da sua glorificação. Ele agora é o Deus glorificado, né? Por isso que Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, vai dizer o quê? Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou e tomando a forma de homem, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Mas Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Perfeito. E há de ser que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém? Então, a gente não sabe o dia nem a hora, mas eu sei. Então fala pro povo aí agora que dá o chão. Eu sei. O homem falou que sabe, agora eu tô aqui. Eu sei o dia, a hora, o momento, eu sei o segundo. Eita glória, não fala esse mundo. Então eu vou dizer agora, antes que alguém pegue uma pedra aqui dentro e jogue em mim. Vai dizer assim, ele estava conversando tão bem, né? Agora vem com heresia. Mas deixa eu dizer para vocês, a hora, o dia, o segundo que Jesus virá, será o momento em que você não estiver esperando. Bem colocado. A Bíblia diz assim, quando vocês não estiverem esperando, ele virá. O importante é a gente estar pronto, né? Por isso, vigiai. É isso aí. As pessoas hoje querem orar. Você tem que estar orado. As pessoas querem jejuar, você tem que estar jejuado. Não vai dar tempo para você se aprontar no dia. Lembre-se das 10 virgens, das 5 nécias. Elas saíram para comprar azeite. Acharam? Verdade, pastor. Acharam.
Foram, compraram, acharam azeite e vieram com as lâmpadas acesas. Todas elas. Todas elas, mas a porta já estava fechada e elas não entraram. Isso está dizendo assim para a gente, ó, ei, se prepara. Fica ligado. Fica ligado. Isso mesmo, pastor. Vigiai e orai. Apocalipse toda hora vai dizer, ficar esperto para que ninguém roube a coroa. Se alguém está de olho na tua coroa, né? A uma hora rasta de você. E a gente vai sumir de repente? Então vamos voltar lá, né? Não foge da pergunta, vamos lá. É igual o filme. Tem gente que fala que o pré surgiu depois daquele filme, Deixados para Trás, que é uma teoria nova, que surgiu com o padre. São tantas, como o senhor falou, são tantas coisas que falam, né? E que surgem tantas falas. E eu ouço às vezes essas perguntas dos jovens, se escutam, ou até de crentes também mais velhos, mas que não se aprofunda mais. Há 40 anos atrás, raramente se falava sobre a escola tribulacionista. Todos eram pré-tribulacionistas. Todo mundo. A igreja era totalmente Quando eu era menino, eu lembro muito disso. Só se falava e... a visão era essa. Eu não passar pela grande tribulação não tem nexo. Se, por exemplo, se Jesus chegasse para mim assim, ele não vai fazer isso, mas se ele dissesse assim, cara, tu vai para a grande tribulação, tu vai sofrer aí com os ímpios, vai sofrer, eu dava um chute na barraca, eu ia viver minha vida, mas tu já viu, eu vou procurar ficar me santificando, orando, fazendo, por quê? Para eu ficar com todo mundo aqui, sofrer, né? E Jesus falando à igreja, ele ainda vai dizer assim, que por vocês terem guardado a minha palavra, eu vos livrarei do dia da grande tentação que virá sobre a face da terra. Mas vamos voltar à pergunta. Fale aí. Vai ser assim como a Bíblia nos dá algum detalhe assim? Vai ser assim como Hollywood, de repente. Está ali dirigindo. Pronto. Primeira coisa, arrebatamento é uma doutrina paulina, exclusivamente paulina. Ninguém fala em arrebatamento, nenhum profeta fala em arrebatamento, Jesus não falou de arrebatamento, nenhum outro apóstolo falou sobre arrebatamento, né? Só Paulo que fala de arrebatamento, né? E ele fala de arrebatamento em 3 livros importantes. Ele fala no livro de Coríntios, ele fala nos 2 livros de Tessalonicenses, e ele fala no capítulo 3, versículo 21 do livro de Filipenses. Ele vai falar sobre... Então, ninguém mais fala. Eu acredito que naquele momento em que Paulo vai ao terceiro céu e que ele viu coisas inefáveis que aos homens não podem ser ditas, eu acho que ele deixou escapulir o arrebatamento. Pode ser. Eu acho que ele deixou escapulir o arrebatamento. A igreja, nesses últimos dias, ela está indo por um caminho tão difícil, tão sem afeto, porque as pessoas nem querem ser arrebatadas, né? As pessoas querem ir para a grande tribulação. E uns querem concluir coisas mundanas, como o senhor falou, né? A gente deve ter essa expectativa, né? De ir embora. Atenção escatológica agora. Mas tem gente que está gostando do mundo. Não. O mundo está gostoso de viver. Cara, não. Agora... Deixa eu casar, deixa eu me formar primeiro, deixa eu conquistar. Cara, que visão é essa? Quantas vezes eu já preguei, né? E teve gente que chegou para mim e falou assim, pastor, é sério, Jesus está para voltar mesmo? Logo agora que eu estou me dando bem. Já ouviu alguma coisa parecida? É assim, rapaz. É sério. E tem gente que quer ficar tanto aqui que não quer nem ir na grande tribulação, quer ir depois. E tem gente que não quer nem depois, quer ir no milênio. Tem gente que não quer nem ir mais no milênio. Confusão danada, né? E hoje em dia já se nega o arrebatamento. Hoje em dia
muitos líderes que estão aí na internet já estão negando literalmente o arrebatamento. Pronto. A partir do momento que você é um amilenista, você já negou o arrebatamento. Não tem mais arrebatamento. A igreja já não... A igreja, arrebatamento, grande tribulação, é tudo uma coisa só. É tudo no mesmo tudo bolo. no mesmo bolo, e a gente vai viver tudo junto, a mesma coisa. É um escárnio com o plano de Deus, mas cada um é livre e pensa do jeito que quer. Ó, se vir antes, eu quero ser pré, se for antes. Se for no meu, eu quero ser médico, se for depois, eu sou pré. Então, o que é que acontece? Depende da igreja que você vai estar, cara, né? Depende da igreja, né? Se você estiver na igreja que vai antes, você vai antes. Já parto logo, né? Com certeza, uma igreja vai ficar. Mas vai ficar, né, rapaz? Vamos pensar comigo? E depois de terminar, me fale, como é que vai ser para esse povo que ficar aí? Pronto. Quero saber disso. Pronto. Vamos pensar comigo. Pensem comigo. Analise toda a igreja do Senhor, a igreja cristã universal no mundo. Não é a universal do reino de Deus, não. A igreja universal no mundo, a igreja institucionalizada em todo o mundo. Vocês acham que no dia do arrebatamento, seja antes, durante ou depois, toda a igreja vai ser arrebatada? Eu creio que nem todas as pessoas serão. Acho que todas as igrejas vão ficar gente. Não precisa nem achar. De todas as denominações, uns vão ficar e uns vão não subir. precisa nem achar. É uma certeza. É uma certeza. Uma certeza. Nem todos participarão do arrebatamento. Eu estava tentando ser educado, mas já que o senhor falou, não dá. Eu também creio. É isso aí. Não dá. Então, tem uma parte que vai e tem outra que fica. Apocalipse capítulo 12 dá uma lição a respeito disso. Apocalipse capítulo 12, ele diz assim, cara, mais claro do que isso aqui, só se... E fala o quê? Fala para o povo. Aí eu tenho que entrar em Apocalipse 12, porque é grande. A coisa é grande. É muito grande. Mas vamos lá para como vai ser o arrebatamento. Não fuja da pergunta, hein? Assim, com certeza não será como Hollywood diz. Com certeza não será como a rede... desaparecimento instantâneo, não. Esse negócio da Record... Tá, eu e o senhor aqui, o senhor fica, eu subo. Que coisa, né? O arrebatamento da igreja em função da frieza. Eu faço uma pergunta a vocês que estão me ouvindo. Quando foi que você viu falar sobre a volta de Jesus? Quando foi que alguém na tua igreja, ou alguém em outra igreja que você foi, e alguém falou sobre arrebatamento? Não se fala, e quando se fala, fala de maneira distorcida, né? Aí você acha que a igreja está preparada para ir? Você acha que a igreja toda está... Só vai quem tem expectativa. Verdade. Quem está na brecha. Esperando esse momento. Esperando o momento. Verdade, pastor. E outra coisa... depois eu falo sobre isso. Aí a pessoa bota lá e diz assim, está no shopping, aí as crianças dizem, quando a igreja for arrebatada, a própria igreja que fica nem vai sentir a falta isso. Das pessoas. Forte isso, viu? Nem vai sentir. Está tão ligada nesse mundo, nas coisas. Está tão ligada nas coisas deste mundo que nem vai sentir. Ela vai perguntar, cadê fulano de tal? Rapaz, deve estar doente. Porque assim, se você, cara... Rapaz, isso é forte. Se você está na igreja e você sai da igreja, principalmente essas igrejas hoje superlotadas, e você não faz falta, cara. Não faz, não. Você não faz falta não, cara. Às vezes não, a gente tem certeza, nem corpo está certo, porque não, a pessoa vai ali, participa, não sei se cultua, mas participa do evento ali, gospel, vai para casa, às vezes com a esposa, mas não tem um relacionamento, não tem como, não faz parte do corpo. É um evento, vou aqui, vou ouvir louvores, uma palavra e vou para casa. Não quero compromisso também, não quero abrir nada da minha vida para ninguém, não quero compartilhar, não é isso? Eu já vi pessoas que, na minha igreja, por exemplo, que saíram para outras igrejas, pastor, eu quero ir para lá porque lá ninguém me conhece,
eu entro, saio, ninguém pergunta quem eu sou, ninguém sabe da minha vida, eu canto o meu louvor, dou o meu dízimo, e é isso. Ninguém me perturba, assim eu vivo a vida que eu quiser, e é assim isso que eu mesmo. estou querendo. É isso aí que eu estou querendo. Esses não vão sentir falta daí. Olha, a igreja hoje, eu tenho um livro muito bacana. Vou até falar, se vocês puderem baixar na internet, chama-se O Deus Esquecido. Eu ouvi falar desse livro. Esse livro fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus esquecido da igreja. Verdade. A igreja, ela hoje nem sente mais falta do Espírito Santo. Ela já sabe o que fazer. Ela já sabe o que cantar, o que pregar. Não depende mais dele para a liturgia, para o culto, para nada, né, pastor? Não depende. Vamos lá. Em consequência disso, não vemos mais milagres, não vemos mais cura, não vemos mais manifestar dentro da igreja do Espírito Santo, o poder de Deus. Por exemplo, são 7 igrejas no livro do Apocalipse, amém? Cada 7 igrejas dessa representa um estado espiritual que a igreja vai viver durante a sua trajetória sobre a face da terra até o dia do arrebatamento. E olha só que interessante, a última igreja é a igreja de Laodiceia. E qual é a característica, ou quais são as características da igreja de Laodiceia? Sou rica, abastarda, de nada tenho falta. Preciso de nada. É a igreja da mídia. Igreja rica. É a igreja rica. Tudo funcionando. Tudo funcionando. Mas às vezes o relatório dos homens não é o relatório de Deus. Com certeza. Com certeza. Aí Deus dá um relatório da igreja. Ele dá um relatório e diz: tu és cega, nua e miserável. E eu te aconselho a você vir a mim comprar ouro, comprar colírio e vestes novas para te vestir, antes que eu venha. Forte isso. Essa é a última característica espiritual da última igreja dos nossos dias, né? As pessoas vão para a igreja. Já podemos ver isso, né, pastor? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo então, isso. Então, vem cá. Então, Jesus poderia voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Olha só. E o povo está brincando. Você que está em casa aí, ó, frequentando a igreja, pega a visão que isso aqui é muito sério. Muito sério. Então, o que acontece? Jesus, ele não disse para nós... vamos lá. Vou abrir aqui o livro do Apocalipse, capítulo 1. É porque é muito grande, cara. Tu me faz uma pergunta que... Você vai voltar aqui outras vezes, que a gente tem muito assunto para falar. Vai ser muita coisa, né? Ó, então vamos lá. Aqui assim fica melhor. Vamos lá. Vai ser como? Cara, como eu falei para vocês, a gente tá... Essa visão que o senhor falou, eu nunca tinha ouvido isso, sobre não sentir a falta. Isso é tão profundo e triste ao mesmo tempo, cara. Nós não sentimos mais falta. Olhos vendados, né? Não temos mais falta. Não tem mais falta, a gente não sente mais falta de nada. Sumiu. Deve ser alguma coisa, se mudou. Se mudou, o cara deve estar em outro lugar, ou está doente e tal, entendeu? Aí quando vê, só vai ver o caos. A igreja está funcionando aí, deixa rolar, está tudo certo. A igreja funciona sem a presença do Espírito Santo, não precisa. Para quê? Entendeu? É o Deus esquecido. Aí não dá para eu falar agora, é tanta coisa. Porque Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, assim seria na vinda do Filho do Homem. Então, você me fez a pergunta, vai ser assim como os caras estão falando? Muito provavelmente que não. Será algo assim que as pessoas nem vão perceber. Que é mais profundo ainda. Nem vão perceber. A igreja está tão... mais triste. Olha, só para você ter ideia, quantas igrejas hoje em Feira de Santana que não tem mais escola bíblica dominical? Quantas igrejas em Feira de Santana hoje que só abrem no domingo à noite? Um culto na semana. Um culto na semana. É isso aí. E uma coisa eu vou lhe dizer com muita seriedade, hoje um cristão, do jeito que nós estamos vivendo,
uma frieza espiritual que nós estamos vivendo, se ela deixar de frequentar o corpo consecutivamente mais de 30 dias, 40 dias, ela não consegue retornar. Ela não Cada consegue. vez mais difícil. Ela fica mais difícil por causa da frieza. É verdade. E outra coisa, ela chega lá e ela não vai encontrar aquilo que vai conseguir levantar ela. Então, tudo isso que eu estou te falando não é uma coisa que está acontecendo porque vai acontecer, não, é profético. Paulo vai dizer que o anticristo jamais se manifestaria antes que viesse, não é a pequena, ele não fala de apóstolo. Já está na terra, será o anticristo? Calma, ó. É para não deixar o senhor escapar. É isso aí. Eu sou ligeiro, já percebi, né? Eu não vou deixar o senhor escapar fácil, né? Então Paulo vai dizer, antes que venha a grande apostasia. Quem é que apostata da fé? O mundo não apostata da fé, o mundo jaz no maligno. Jaz no maligno. A única pessoa, a única entidade que apostata, que tem o poder de apostatar, é a igreja. É a igreja, claro. E o que é a apostatar da fé? Apostatar da fé não é você sair da igreja e tomar cachaça no mundo, se prostituir, né? A apostatar da fé é você viver dentro da igreja, debaixo de um outro evangelho que não é esse evangelho. Verdade. Isso é apostatar. Isso é apostatar. Verdade, pastor. Isso é apostatar. Isso está cada vez mais claro, né? Nós vemos o povo buscando, às vezes conversa com muitas pessoas e estão buscando coisas da moda, igrejas cheias, né? Pouco preocupado com o que é pregado, com o que é ensinado, com exortação, né? Com arrependimento, com o Espírito Santo. Né? Mas não, a igreja aquela está funcionando bem, está cheia, está funcionando bacana, bem, Deus está no lugar, e a igreja da moda. Né, e isso é uma discussão que a gente precisa ter coragem para dizer. Com certeza. A gente é o quê? E precisa ser dito, né, pastor? Precisa ser dito, porque, por exemplo, isso é uma palavra popular que vai trazer... Não é popular, é uma palavra impopular. Com certeza. Ninguém quer ouvir não quer. o que eu estou falando para você. É verdade. É uma palavra muito impopular. Menos no púlpito. Meu Deus do céu. Muito menos no púlpito. Muito menos no púlpito. Cada vez menos a gente ouve esse tipo de pregação de condenação, de arrebatamento. Perfeito. Então, raramente você hoje em dia está ouvindo palavras como essa, um estudo como esse. Verdade. Né? Hoje... não quer saber. Aqui mesmo, em Feira de Santana mesmo, eu ministro muito mais em congregações, igrejas pequenas, de 50 membros, de 100 membros, são igrejas que me chamam para ministrar um seminário de 4 ou 5 dias, e eu vou com todo carinho, com todo amor, porque é dos poucos ali, é daquele povo. É interessante, ali, né, pastor? Você tem uma igreja ali grande que está no sucesso, que está bombando na cidade, e o povo chegando, ela está uma estrutura bacana. Você chega lá e pregar uma palavra dessa, principalmente para a igreja que está dentro da igreja, que não é a igreja, né? Que vai subir. Então, não, peraí, vai ofender, o povo está chegando aí, a igreja está cheia. Pregar uma palavra dessa no púlpito aqui um domingo, o povo não quer ouvir isso, o povo quer ouvir esperança, bênção, pregar sobre o inferno. Então, estão negociando o que é inegociável. Mas, vamos lá, eu queria só ler uma parte aqui do livro do Apocalipse, que Apocalipse 1, verso 1, tá? Eu quero me falar sobre aquela palavra que eu disse para vocês, que quando perguntaram para Jesus, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é que isso vai acontecer? Ele disse, eu não sei, nem os anjos do meu Pai, somente o meu Pai que sabe. Né? Ele encarnado como homem. Ele era quem estava falando ali era o Cristo encarnado. Agora veja Apocalipse capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipse. Apocalipse é o quê? A palavra grega Apocalipse em português quer dizer revelação. Abertura, né? Luz. Ele vai dizer assim, ó. O que é o livro do Apocalipse? É uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar
aos seus servos as coisas que em breve vão acontecer. Ok? Pronto. Jesus chega no céu. Uma abertura de Apocalipse. Pronto. Jesus chega no céu, né? Eu acho isso interessante, porque a última palavra que Jesus dá na igreja aqui, tem 500 pessoas reunidas. A igreja estava lotada nesse dia. O culto estava bombando. 500 pessoas, é gente. Pulando, gritando. Glória. E Jesus estava ali, né? 4 anjos com ele ali. Coisa tava... Então, ele começa a dizer, aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1 vai mostrar, ele dá as últimas orientações, e aí ele é aceso aos céus. Os discípulos ficam olhando, né? Todo mundo olhando, aquelas 500 pessoas vendo Jesus pelo seu próprio poder subindo aos céus, né? E os anjos perguntam: o que vocês estão olhando? O que você está vendo aí? Qual é a admiração? Estou assustado por quê? Aí eles dizem: este mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar nessa mesma nuvem. Nessa mesma nuvem. O que isso quer dizer? Eu ficava sempre pensando assim, eu acho que no estacionamento do céu, a nuvem está lá parada. Tipo aquele desenho em cima da nuvem. Só esperando Jesus chegar para focar. Eu estou só brincando, tá? É só fazendo... Mas o que isso representa? Representa que os primeiros seres a anunciar e a pregar a volta de Jesus não foi os homens, foi os anjos. Bom. Os próprios anjos foi quem anunciaram a sua vinda. Muito bom. Os anjos foram quem disseram, não, os homens não, foi os anjos, foi os primeiros a anunciar que Jesus vai voltar. Ele vai voltar nessa mesma nuvem. Aí vem o Salmo 24, que eu acho lindo, que os anjos estão levando Jesus para o céu, né? Uhum. Aí os anjos que estão de fora dizem para os anjos que estão de dentro: levantai, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Os anjos que estão de dentro perguntam para os anjos que estão de fora: quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos que estão do lado de fora dizem para os anjos que estão do lado de dentro: maravilha. O Senhor é o Rei da Glória, aquele que venceu. Levantai, ó portais, as vossas cabeças. Aí o Senhor entra na glória. Quando ele entra na glória, ele vai diante do Pai, vai ser glorificado. O Espírito Santo está lá com ele, ainda não desceu. E aí, em Apocalipse, né? Deus então vai trazer a revelação para Jesus das coisas. Ele não sabia, mas agora sabe. E aí o que é que Jesus faz com esta revelação? Parte B do versículo. Ele as enviou pelo seu anjo, vem cá, e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, de tudo o que viu. Jesus recebe a revelação da coisa, aí entra a outra agenda de Deus. Agora é a agenda do Apocalipse. A agenda aqui e o Apocalipse começa por quem? Pela igreja. Apocalipse não é um livro para o mundo. Apocalipse não é um livro para... Apocalipse é um livro para a igreja. Com certeza. É para a igreja. Diga às 7 igrejas. Então, a revelação do Apocalipse é para a igreja. E olha só, me parece que o mundo está falando mais de Apocalipse do que a própria igreja. Comenta, né? Quando vê Eles alguma comentam, coisa, cara, é o fim do mundo, é o Apocalipse. Qualquer coisa que acontece no mundo, os incrédulos são já os logo, primeiros, cara, a estar atento, a dizer, é o fim do mundo, é o mundo verdade, que está se acabando. É o Apocalipse que começou. É assim. É isso É mesmo. assim, né? Às vezes nós estamos ficando tão acostumados
Então, ele recebe esta revelação. Então, todo o livro do Apocalipse foi dado a João por uma revelação de Jesus, que Deus deu a ele. Já estava lá, né? Já estava lá, entendeu? Então, é aberto isso aí. Ele escreve para a igreja e tudo que está aqui é para nós, né? Para que a gente fique o quê? Atento com as profecias. Porque você não sabe o dia nem a hora, mas ele nos deu os sinais e as profecias para quê? Para que a gente tenha um referencial da aproximação desse dia. Esse dia, né? Um termômetro. É um termômetro, né? A gente não sabe o dia e a hora, mas nós temos referência. Ligado, A gente tem referência. É isso mesmo. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim, ó, que Jesus virá como um ladrão, mas para os que perecem, para os que estão em trevas, para os que estão dormindo. Aí ele vai dizer, mas vós não sois da noite, nós sois do dia. O entendimento. Por isso que Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, olha só, que apresentei os vossos corpos, tem que apresentar, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos por onde? Pela mente. Pela renovação do entendimento. É isso mesmo. Se você, porque, irmão, porque Romanos vai dizer que a fé só vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e não é qualquer palavra que é palavra de Deus. É uma estratégia até do diabo. Com certeza. Estratégia, um novo evangelho, um evangelho anátema que a gente, o pior foi como o senhor falou, né? Essa questão da igreja dentro da igreja é uma prisão, né? É uma prisão com a falsa sensação de liberdade. Sim. Né? Porque acha que não está tudo certo dentro da igreja, já me batizei, desci nas águas, venho para os cultos, mas se não houver uma renovação de mente, um novo nascimento, ele está um prisioneiro achando que está livre. Não é, pastor? Ele está ali preso ali, feliz da vida, achando que está livre. E às vezes a gente parece que está falando uma bobagem, aí vem Jesus e diz assim, e naquele dia, muitos estarão diante de mim e me dirão, eu não orei em teu nome, eu não preguei em teu nome, até ressuscitar mortos, cara. E para quem Jesus está falando isso, se não for a igreja? Porque, como o senhor falou, quem está lá fora não faz isso. Não faz isso não, moço. As palavras são claras, é para a igreja. Eu preguei, para nós, o povo que está orei, ressuscitei mortos, fiz milagres. Diferente. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Meu Deus do céu. Claro. Isso é muito sério, isso é muito grave. Para nós que estamos vivendo os últimos dias, é uma coisa séria. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Tem gente que diz assim, não, eu oro em casa mesmo. Não, eu louvo em casa. Beleza. Se você comprar todos os equipamentos de uma academia, montar uma academia dentro de sua casa, profissional, se você treinar ali um mês, você treina muito. Só na empolgação quando chegar, Pronto, depois já é. Depois você cobre tudo ali e deixa pra lá. É isso mesmo, vai passar lá e tá lá. Porque o lugar de treinar nem em casa, é na academia. É isso mesmo, pastor. Olha, cara, você pode criar uma mansão, e dentro da tua mansão, tu pode botar a piscina uma olímpica, cheia de... Você pode usar a tua piscina até um mês, uma semana, empolgado, 2 meses, empolgado. Depois, meu amigo, você vai largar aquele troço de lado. Por que você vai largar? Porque não é ali que é o lugar. Você pode fazer um campo de futebol no fundo da tua casa. Você pode até chamar teus amigos, mas com certeza, aquilo ali uma hora vai criar mato e você não vai... Por quê? Porque você vai querer jogar na associação, porque é na associação que se joga bola. Você louva a Deus, com o corpo.
corpo. É E isso o mesmo. corpo está reunido em um lugar. Perfeito. E Romanos É isso está mesmo. dizendo que a gente tem que apresentar o nosso corpo É. vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Verdade, pastor. Continuando falando sobre o momento da igreja nesses últimos dias. Porque Jesus lá em Mateus 24, ele vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Mateus 24, se eu não estou falhando minha memória, a partir do versículo 37 em diante. Aí ele vai dizer, o que é que acontecia nos dias de Noé que se assemelha com os dias da sua volta? Ele vai dizer assim, porque comiam, bebiam, Se davam casavam casamento. e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. Cara, é muito genérico. Não é possível que Jesus está dizendo que quando ele voltar a gente vai estar comendo, bebendo, casando, dando em casamento. É muito genérico, né? A coisa assim. Então, 3 fatos importantes lá no dilúvio que vai se assemelhar com a gente. Primeiro é esse comer, beber, casar e dar em casamento, né? O que é isso? Porque é muito genérico. Não, fala aí para mim, cara. Simplório, né? Muito verdade. Eu gostei dessa palavra. Muito simplório. Verdade. É muito sem ânimo, todo mundo comendo em casa, né? Mas por que Jesus falou isso? Tem alguma coisa de especial nisso. Por quê? Porque quando Deus dá a revelação a Enoque sobre o dilúvio, porque não foi o primeiro a receber a revelação, no próximo a gente fala sobre isso. Quero falar sobre isso. O primeiro que recebeu a revelação do dilúvio não foi Noé, foi Enoque. E é por isso que ele foi arrebatado. Mas a gente não vai falar disso não, que eu quero assunto desse paralelo. Né? Tá. Não deu muito, só deu um spoiler, mas não... Tá, não, eu vou falar, aqui não está como Esse falar. assunto vai ser massa. Então, o que acontece? Deus chama Noé e encontra graça em Noé. Ele dá a ordem para Noé construir a arca, porque ele iria, né, destruir a terra com um dilúvio. Isso. Bem, Deus dá a ideia, mostra para Noé como deve ser feito. Noé começa o trabalho e ele gasta só 120 anos, né, construindo a arca e anunciando o juízo de Deus. Bom, para tirar logo as dúvidas aqui, porque tem gente que lê Gênesis 6 e 7, vai dizer, Noé não pregou nada. Aqui a Bíblia aqui está dizendo que Noé nunca abriu a boca para dizer nada para ninguém. Opa, é Pedro quem fala. Pedro que vai dizer que Noé era o pregoeiro da justiça. O apóstolo Pedro que está dizendo que Noé, ele era o pregoeiro da justiça em seu tempo. Ele pregava a justiça de Deus que viria ao mundo. Então ninguém... Não, ninguém estava enganado. Segunda coisa importante, o dilúvio não aconteceu de um dia para a noite, nem de uma semana para outra semana, nem de um mês para o outro mês. Quando Deus dá a ordem a Noé, as coisas começaram a mudar, sinais começaram a aparecer, o vento soprou de maneira diferente. A Bíblia chega a dizer que antes do dilúvio começou a brotar água da terra de onde não deveria ter brotado. Os sinais estavam todos lá. Os sinais estavam aparecendo. Algumas nuvens começaram a aparecer, porque uma das coisas importantes que nós temos nos dias de Noé é que Noé estava pregando algo inédito.
porque na era pré-diluviana nunca havia chovido, ninguém conhecia o que era chuva. Ninguém sabe o que é chuva, Noé. A Bíblia vai dizer que uma névoa regava toda a terra naqueles dias. Então, cara, algo está acontecendo. e ele está pregando algo inédito. Né? As pessoas estão vendo os sinais a cada momento que passa, estão vendo os sinais, intensificando, as nuvens estão mudando, a natureza em si estava mudando. Uma coisa está fora de ordem. O dilúvio não veio sem aviso. Mas o que é que o povo fazia? Comia, bebia, casava e dava em casamento. Em outras palavras, eles normalizaram os sinais. Ignoraram todos os sinais. É exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Muito bom, pastor. Se Deus derramasse a banda do céu na cabeça da gente, muita gente ia dizer, é assim mesmo, não tem nada não. Rapaz, isso aí foi profundo, viu? Verdade, os sinais pastor. vieram. Agora, o mais importante é o que eu vou te dizer agora. Todas as vezes, eu vou até falar olhando para você, Isso aí, pastor. todas as vezes que a gente normaliza as coisas, nós perdemos a capacidade de espanto. Quando você normaliza a vida, você perde a capacidade de se espantar com as coisas. A gente vem normalizando tudo, a gente está se acostumando com tudo. Está ao nosso redor, a gente vai... É a mesma coisa do sapo. Se tu pegar um sapo e jogar ele dentro de uma água fervendo, ele pula fora. Mas se você pegar ele, botar dentro da água fria, botar a panela no fogo e acender, ele normaliza a situação e morre queimado. Nós estamos vivendo exatamente isso nesses dias. Estamos normalizando todos os sinais que estão diante de nós. A igreja não é tempo da gente estar rindo, é tempo de estar chorando, é tempo de festejar, é tempo de pedir misericórdia a Deus. Aprofundar nossas pregações sobre isso mesmo, clamar, levar mais a sério, clamar pelo Espírito o que nós temos pregado, mais responsabilidade nas pregações. Exatamente. Que é uma desculpa, é um tempo de alerta, né? E que alerta. É um tempo de alerta e não de festejar. Então, quando Jesus quis dizer que eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, era pelo fato de eles estarem normalizando a palavra de Deus. Normalizaram. É isso mesmo. É isso mesmo, não tem nada. O apóstolo Pedro vai dizer isso, o apóstolo Pedro vai dizer, naqueles dias muitos dirão, mas os meus pais já passaram por isso, os meus avós, cadê a promessa da sua vinda? Normalizaram completamente. Por isso que a gente fica empurrando o arrebatamento de barriga. A gente fica empurrando para a grande tribulação, fica empurrando para a pós-tribulação. Outros já nem acreditam mais em arrebatamento. Vamos vivendo assim. Vamos vivendo assim. Verdade, pastor. Esse é o primeiro aspecto. Maravilha. Segundo aspecto. O que é que acontecia nos dias de Noé, que Jesus disse que seria semelhante aos nossos dias? Apenas 2 pecados, se você for lá no registro de Gênesis 6, você vai ver que só 2 pecados levou Deus a destruir aquela geração. E graças a Deus que esses pecados nós não temos em nossa geração. Graças a Deus. Como é falar para o povo? Primeiro era, Deus olhou do céu e viu violência. Hoje não tem. Não. Hoje você é assaltado, o cara com uma rosa na mão, né? Ele te dá uma rosa. Posso te roubar isso? Por favor, receba minha rosa e tal. Me dê seu celular. O cara está matando gente como se mata passarinho. Verdade. Eu acho que matar um passarinho, acho que comove mais muita gente do que matar uma pessoa. Verdade, pastor.
né? Nós estamos vivendo este momento de violência extrema sobre a face da terra. Deus olhou e viu. E também ele viu outra coisa. Ele olhou para o coração do homem e viu que todos os intentos, todos os pensamentos dos homens eram para a maldade. E eles se corromperam em seus corpos. Quando a Bíblia fala em corrupção de corpo, ela está falando sobre corrupção sexual. A corrupção sexual. Então, hoje em nossos dias, eu não sei a que nível nós estamos, se você está vendo alguma coisa assim, né, com relação à corrupção, né, natural da vida, natural daquilo que Deus criou, né, com relação àquilo que nós estamos vivendo hoje. Porque nós temos uma grande diferença entre pecado e iniquidade. São duas palavrinhas que parecem ser a mesma coisa, mas não é. Há uma diferença imensa. O que é pecado? Pecado é o erro natural que nós cometemos naturalmente, né? Cometeremos, né? E continuaremos cometendo. Você pode ser lavado, você pode ser batizado nas águas, batizado no Espírito Santo, você pode ser parte pregador. Dessa natureza nossa ainda, né? Está na carne, está na natureza. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas que eu não quero. Aí ele mesmo vai dizer assim, mas já que eu não faço o que eu quero, então já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim, né? Então, você pode ter assim, então, o pecado é isso, o pecado é essa natural. Agora, a iniquidade é o momento em que a gente legaliza o pecado. Bem colocado essa de Paulo, deixa bem claro, né? Aquilo que eu não quero fazer, não me agrada fazer, não me agrada quando acontece, eu não fico feliz, eu não quero premeditar aquilo, né? Eu me arrependo, eu fico triste quando acontece, né? Lamento. Agora, quando a gente legaliza o pecado, aí torna-se iniquidade. Para o pecado, tem o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Para a iniquidade, só resta o juízo. E o que é que nós estamos feito hoje? O que é que a sociedade tem feito? Engraçado isso, pastor, como isso me trouxe algo na memória, como isso é profundo, porque quando se confunde isso, é um problema. Porque eu confundo tudo aquilo que eu tenho feito intencional e boto, não, mas o pecado, o mal que eu quero fazer, aquilo que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero mais... Não é isso que a palavra está dizendo, né? Eu estou premeditando, eu estou entregue, eu estou vivendo daquele jeitinho ali no pecadinho, estou na igreja, mas... Não, mas a Bíblia diz, já fui perdoado, né? Eu não queria, mas eu faço. Só que você está entregue. Uma questão é essa. Muito bom. E a outra questão é a legalização mesmo. Que ministração isso dá, pastor? Esse pecado e iniquidade, viu? É você dizer assim, a palavra está dizendo que isso é pecado. Aí você legaliza, você diz, não, aqui não é mais pecado. Aí você vai buscar na palavra, né, uma justificativa. Vai teorizar, você vai teorizar aquilo ali que você está querendo botar como verdade. Aí você tira o pecado, a força do pecado, que é a morte, você legaliza, diz que já não é mais pecado, que Deus te aceita desse jeito, que Deus quer o teu coração. Ainda questiona que Deus é esse. Que não precisa mudança. Que Deus é esse. Uma coisa importante, Deus não aceita o homem como ele é. Verdade. Deus não me aceita como eu sou, nem te aceita como você é. Verdade. Por isso que ele requer de nós novo nascimento, nova natureza, nova vida. Por isso que ele nos deu o Espírito Santo, para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Sabendo que somos incapazes. Por isso que ele nos deu a palavra para a gente ler, para a gente entender o modo como ele quer que a gente seja, para que a gente seja aceito por ele. Porque a salvação, irmão, ela não é por meritocracia. Ninguém merece a salvação.
Ninguém fez algo na vida para merecer aquilo. Mas a salvação é por dignidade. Muito bom, pastor. Você precisa ser digno para herdar o reino de Deus. Mas, pastor, eu vou lhe dizer, o próprio Jesus precisou ser digno. Apocalipse capítulo 5 e capítulo 7, quando João é apresentado a João um livro com 7 selos, e João chora porque ele vê que nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, a ninguém lhe foi dado o direito de abrir aquele selo daquele. Então o anjo vem e olha para João e diz assim: ei, não chore, eis o Cordeiro de Deus que se tornou digno. Jesus não chegou lá em cima dando carteirada, eu sou filho de papai, eu sou filho de papai. Não teve carteirada, ele se tornou digno. Verdade. Se o próprio Jesus se tornou digno de ser o que ele é, imagine nós. Aí você vai, mas eu te provo mais um pouquinho. Verdade. Porque isso aqui é muito sério e a gente não pode dizer sem passar pela Bíblia, né? Com certeza. Então vamos aqui para 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Eu vou ler o 4, porque quem leu o 5 e não leu o 4, ele vai dizer assim, não, ele vai dizer assim, ele está procurando, não quer ler o contexto porque está procurando um pretexto, né? Então vamos ler o contexto para ninguém querer o pretexto. Vamos lá, 4. Eu vou até o 3. Eu vou até o 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, os Tessalonicenses. Paulo amava aquela igreja. Como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Agora o 5. Tudo isso é prova clara do justo juízo de Deus, de como resultado sereis ávidos por dignos de herdar o reino de Deus, pelo qual também estáis padecendo. Rapaz, verdade, muito bom, pastor, muito bom. Ele está dizendo para os Tessalonicenses, o sofrimento que vocês têm vivido, as lutas que você tem vivido, tudo isso é um justo juízo de Deus para dizer para vocês que vocês são dignos de herdar o reino. Maravilha, maravilha. Pastor, a gente já tem muito assunto aqui para a gente falar. Se você observar, se você for para os heróis da fé, quem escreveu o livro de Hebreus, vai dizer lá em Hebreus 11, que eles eram homens e mulheres que o mundo não era digno de tê-los. Por que não era digno de tê-los? Porque eles eram superiores em ética, em moral, em santidade. Cara, a gente não está entendendo essas coisas não, irmão. Irmão, a gente vai ter que ter mais uns 3 ou 4 programas para falar. A gente não está entendendo. E dividir esse programa, senão... Está entendendo? Agora, quer dizer, eu estou na segunda, parte, porque é que Jesus disse, tudo isso que eu estou falando é a segunda parte. Porque é que ele, assim como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Segunda parte. Então, foram 2 pecados, violência e mudança ou transgressões sexuais. Aí você vai lá para o capítulo 1 do livro de Romanos, aí Paulo vai dar um show. Aí Paulo, quem quiser em casa aí ler, antes de dormir, se você conseguir, porque é uma coisa linda. Agora o terceiro e último, que é o mais bacana de todos,
Quando Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem, essa última parte aí fecha. Então Deus olha do céu e diz assim: o homem é carne, e o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. E ele tira o Espírito Santo da terra. Quando ele tira o Espírito Santo da terra, vem o dilúvio. Vem o quê? O juízo de Deus. Isso aí. Beleza? Pronto. Passa-se o dilúvio, entramos na era do Antigo Testamento. Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito Santo não veio mais ficar na terra. Ele vinha... Agia de forma transitória, né? Isso, vinha, entrava no homem, operava, voltava. Vinha, inauguração do tabernáculo, descia, voltava. É isso mesmo. Vinha, entrava em Moisés, o rosto ficava resplandecente, voltava. Isso mesmo. Entrava em Sansão, dava força a Sansão, matava milhares, depois saía. É isso aí. Outra coisa importante de Sansão, a força de Sansão não estava nos cabelos. Com certeza, com certeza. Porque a última vez que o Espírito Santo agiu em Sansão, ele estava careca. Ele tinha perdido, ele estava sem cabelo. Então, era o Espírito Santo. Verdade. Mas aí, na última semana de Jesus, acontece algo interessante. Jesus não fez milagres, Jesus não ensinou, Jesus não pregou. Jesus ficou reunido com os discípulos. E nessas reuniões, João fala muito bem disso, a partir do capítulo 14, 15 e 16. Aí Jesus vai dar uma aula sobre o Espírito Santo para eles. Aí o que é que no final Jesus diz para eles? Rapaz, eu tenho um segredo para te contar, uma novidade boa. Aí os discípulos disseram, o que é? Eu pedi ao Pai que Ele mandasse de volta o Consolador. Eu vou, mas Ele vem. Eu vou, mas... Não, e eu tenho uma boa notícia, o Pai disse que vai mandar. Maravilha, faz muito bom. O Espírito Santo nunca mais tinha dito. Ele veio porque Jesus pediu. Diz, Pai, manda o Consolador. Aí Jesus disse para ele, não vos deixarei órfão, mandarei o Consolador. É isso mesmo. Aí o Consolador veio, no dia do Pentecoste, eu estava lá, eu vi, cara. Eu vi o Léo pegar fogo, eu vi, não teve vento, não teve nada. Se tivesse uma vela acesa ali, a vela não apagava. O que os caras ouviram foi um som de um vento. Mas como foi nos dias de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Amém. Nos dias de Noé, o Espírito saiu da terra para depois de um juízo. Nesses últimos dias, quem está saindo da terra? É o Espírito. Quem é que não está percebendo que o Espírito está saindo da terra? Eu vou trazer uma prova. Quando foi que vocês viram uma manifestação demoníaca dentro da igreja? Quando foi que vocês viram? Eu me lembro que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, o louvor começava, caía 2, 3 endemoniados dentro da igreja. Hoje, onde foi que você já viu pessoas hoje ser batizadas no Espírito Santo? Há 20 anos atrás, a gente subiu o monte, 11 horas da noite, 7 horas da manhã, a gente voltava com 3, 4, 5, falando em língua, cheio do Espírito Santo, batizado. Hoje, nem os que foram batizados no Espírito Santo, nem falar em línguas fala mais. Verdade. Quantas vezes eu ouvi o Espírito Santo falando em língua aqui com o irmão e o outro aqui interpretando a profecia. Não se vê mais. Acabou. Não se vê mais.
Então, o que é que acontece? Assim como foi nos dias de Noé, será na volta do Filho do Homem. O Espírito Santo também está saindo da terra. Porém, que agora o Espírito Santo é tido como o amigo do noivo. Ele veio para aprontar a noiva, para entregar a noiva ao noivo. Porque no arrebatamento não é Jesus quem vem para a igreja. É a igreja quem é levada para Jesus. E quem é que leva a igreja? O Espírito Santo, quando ele sair da terra. E lá no dilúvio, quando ele saiu, aconteceu o que na terra? O juízo de Deus. Quando ele sair agora, quem é que vem? O juízo de Deus. E qual é o juízo de Deus? A grande tribulação, a última semana de Daniel, 7 anos. E que Deus abençoe vocês. Ó, a gente vai ter que marcar, vou botar mais uns 3 assuntos para estar separado. Deixa o recado para esse povo aí. Que Deus abençoe vocês. O recado que eu tenho para te dizer é o seguinte, quer ser arrebatado, quer ter a oportunidade, congregue. Você precisa voltar a congregar. Por quê, pastor? Porque sozinho em casa tu não está conseguindo ler Bíblia, sozinho em casa tu não está conseguindo orar, sozinho em casa tu está esfriando. Ou você volta a congregar, ou você vai ficar para a grande tribulação. É isso aí. Preste atenção, o assunto é sério, sorrimos, brincamos, mas o assunto é sério, igreja. Fique ligado, o noivo está para vir e pode ser qualquer hora. Deus abençoe. Em nome de Jesus.